Olá! Hoje eu vou falar sobre esse quadrinho aqui, A Bruxa Margaret, que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. E é interessante porque tem umas coisas muito peculiares nessa obra. Ela foi escrita por esse Jim Broadbent, que é um ator. Esse ator já ganhou Oscar. É esse fulano aqui. Ele já fez parte do Harry Potter, do Game of Thrones e tal. E o desenho é do Dix. A história é bem interessante também porque ela é baseada numa obra, numa pintura. Aqui no final, fala um pouquinho sobre isso. Que ele conta, né, sobre esta pintura aqui. Que é do Bruegel. É deste fulano aqui. Vou colocar o nome dele aqui embaixo porque esses nomes são meio estranhos, Bruegel. Mas antes de falar sobre tudo isso aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro LOL Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho da semana é A Bruxa Margaret. Cara, esse quadrinho aqui é excepcional. O desenho dele, como eu disse, foi feito por esse Dix. É um desenho que mostra a feiura, assim, né? Daquela época medieval. É um desenho tanto expressionista e cubista. Me lembrou até os Retirantes do Portinari, sabe? Que é uma obra que eu acho maravilhosa. Porém você vê que esses traços meio feios assim, que ele mostra angústia, mostra dor, igual aqui. E aqui é muito interessante porque a gente acompanha a Margaret, que é essa mulher aqui. Então você vê que ela tem um corpo meio distorcido. E ela é uma pescadora. Ela pesca enguias e vende essas enguias no mercado. E acontece umas coisas com ela aqui nesse mercado, que ela perde grande parte do dinheiro dela. Aí ela vai lá pro mar, ela fica meio à deriva, começa a fazer uns feitiços. Ela pega um fulano, ela recolhe esse cara aqui e ele foi enforcado. Então, tanto a corda do enforcado tem poder quanto a mão. Então ela retira a mão e a corda para começar a fazer um feitiço. Então ela faz umas invocações, né? E isso aqui é muito interessante, né? Porque olha só como que é a página. A gente vê aqui que está muito escuro, não dá para ver totalmente, só que a gente vê que tem um crânio, um sapo e um livro. Então ela está fazendo um feitiço e ela pede tanto dinheiro quanto companhia, porque ela é uma pessoa muito solitária. Só que ela sabe que ela não pode ter os dois. Ela pode conseguir os dois, só que ela tem que escolher entre um deles. E aí vai continuando essa jornada. Então ela faz essa feitiçaria dela. Coloca a cabeça do animal morto que ela achou. A mão do enforcado. A corda. Você vê que os quadrinhos eles são assim até... Não vou falar perturbadores, só que eles são angustiantes mesmo. Porque você vê a dor, né, dessa pessoa. E aí tem umas coisas muito bacanas aqui. Porque ela é uma bruxa, né? Então ela vai pular com a vassoura dela. Então ela vai fazer um voo. Olha que interessante essa cena. Ela corre no cais e pula. Então ela fica tipo um segundo no ar e cai. Vê a água aqui, ó. Mas depois a gente vê ela saindo da água e voando mesmo, né? Só que isso aqui é uma ilusão dela, tipo um devaneio. Porque ela tá lá dentro da água sendo afogada com todos esses pensamentos, né? No meio das enguias que ela pesca. Você vê, né? A pintura eu acho fantástica, assim, mas retrata esse feio. Esse quadrinho aqui não é para todo mundo porque ele tem uma história muito claustrofóbica. E a gente vê aqui ela na água, né? Ela voltou para a praia, então ela toda essa viagem que ela viajou de vassoura e por esse mundo, né? Passa de uma miragem da cabeça dela, né? Porque ela tá com essa... acabou de fazer esse feitiço, então ela achou que voou, mas a gente viu que ela se afogou e tal. E aqui tem umas coisas interessantes, por quê? Porque esse quadrinho aqui tem poucas falas, ele não explica nada. Embora esteja desenhado aqui, você consegue ver de pronto, assim, pelo menos eu não entendi, então eu voltava assim para entender o que estava acontecendo, porque ela encontra umas pessoas que estão mortas. E como ela é muito solitária, ela começa a conversar com as pessoas, como se fossem bonecos. Ela faz uma cerimônia do chá,
e as pessoas bebem de um jeito meio estranho, depois você percebe que as pessoas estão mortas, né? Então ela fez alavancas e tal para as pessoas conseguirem se movimentar. Aqui. E ele encontra uma outra pessoa tão horrível quanto que você pensa, poxa, ela pegou um afogado, tem essas outras pessoas mortas, será que esse cara é um outro morto? Mas a gente vê que não é. E ela meio que tortura o fulano até que ele começar a ser obediente para ela. E ela encontra realmente a companhia dela. E depois, num barco também que estava à deriva, que tem esses mortos e tal, ela encontra ouro. Então ela consegue encontrar as duas coisas que ela pediu, né? Tanto a riqueza quanto a companhia. Só que ela só pode ter um deles. Foi aquela profecia, né? Que ela vislumbrou ali. Falou assim, poxa, só pode ter um, você tem que escolher. Então ela tem esse impasse. Será que ela vai escolher? Ou ela vai tentar ficar com os dois e vai se afogar nesse mundo aqui, né? Então, cara, é um quadrinho que eu achei bem interessante mesmo, com essa visão, né? Porque ele é uma visão romântica, né? Porque se é baseado neste quadro, né? Vou colocar a imagem de novo aqui. A gente vê uma época medieval que é aquela coisa da peste, né? Na época medieval você não tinha um remédio, você não tinha anestesia, então você tinha toda essa fome, essa pobreza, e é muito retratado com esse desenho aqui. Então, cara, eu achei isso aqui fantástico. Mas como eu falei, não é todo mundo que vai gostar, mas é uma obra que eu achei bem interessante. Quando eu li pela primeira vez, eu achei ela meio estranha assim, mas eu guardei e falei assim, deixa eu ver se eu vou querer ter esse quadrinho. Então eu reli novamente. É um quadrinho que eu vou realmente ficar com ele, porque realmente vale bem a pena. Então eu pelo menos gostei bastante. Então, é um quadrinho da Darkseid. Ele é capa dura, tal, tem uma boa qualidade de impressão. Isso aqui é bem legal. Mas o que é mais importante, na minha opinião, é a história e o desenho. E isso aqui realmente vale muito a pena. Vocês já conheciam? Então comenta. Vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar esse quadrinho pela Amazon, compre o nosso link. Mas você tá livre para comprar na Shopee, Enjoei, em qualquer loja de quadrinho que você goste, né? Porque esse quadrinho já foi lançado há um tempo, então provavelmente vai ter em sebos. Então, estante virtual, então acho que você encontra. Mas, caso você queira comprar pela Amazon, compre o nosso link, que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, o seu comentário, a sua inscrição, essas coisas da internet. Então comenta se você achou disso aqui, se já conhecia, tem interesse. Grande abraço e até mais!